Bom dia, bom dia. Muito alto ou não? Então acho que eu que estou alto mesmo. Estou me escutando alto. Eu cheguei no Adriano aqui, bati aqui, falei assim, lembrei que de um amigo que toda vez que subia, ele sempre falava assim, fazia assim, ó, para pregar. Bora. Tipo assim, bora. Chegou a hora. Não é a hora do show, mas é a hora de ouvir a palavra, né? Ouvir a mensagem que o Senhor tem para nos dar. Você que nos visita, seja bem-vindo, tá? Seja bem-vinda. Bom que você veio. Muito bom essa manhã. Ufa! Que momento, né? Marcelo quase que podia dar continuidade, né? Eu já fiz isso aqui uma vez. Já fiz isso aqui uma vez. E é sempre bom quando a gente deixa, né, as coisas acontecendo naturalmente, né? Como diz aquela música, né? Deixa acontecer naturalmente. Bom dia a todos. Mais uma vez. Teve 2 semanas atrás, eu preguei aqui uma mensagem que eu dizia: não perca seu tempo. E eu falei que eu ia dar continuidade nessa mensagem. Na outra semana, mas aí o Dalby estava chegando da Suíça, chato. E aí ele veio falar da igreja lá, que ele foi, daquela catedral de Roma. Reconhece, né, Rê? Reconhece. Eu não conheço, só vi pela TV, pelos vídeos que ele fez. Coisa chata pra caramba. E aí eu fiquei pensando assim, vou deixar o cara falar da experiência que ele teve lá, né? Em Roma, na Suíça. E aí o Marcelo pregou semana passada, que era a vez do... Não, era você mesmo. Confundi. E aí eu falei assim, não, deixa comigo que eu vou terminar essa mensagem, porque eu fiz com dois tópicos, né? 2 pontos. E hoje eu quero dar continuidade, porque não perca tempo e hoje você está perdendo tempo. O Serginho depois arruma aí o tema lá, hashtag não perca seu tempo. E aí eu quero trazer hoje, como eu sou o cara que mais trago reflexões do que as pregações mais brutas, eu quero fazer você pensar, porque aqui é assim, um traz a porrada e eu venho na reflexão. Então hoje eu quero trazer... lá, você a gente batendo pau. Então, hoje eu quero trazer, sempre você aquele cara que vai trazer a reflexão para você sair daqui para casa pensando nessa coisa que eu falei, né, que fui usado por Deus para poder falar de uma certa forma. Então, eu quero que você fique bem com o coração aberto, e a mente aberta para você entender o que eu quero dizer. E se não entender nada que eu falei, também está tudo bem. Chega em casa, dê os textos que eu te falei, que eu comentei aqui, e você assiste de novo no Instagram, no YouTube. Vamos lá. Não perdendo tempo. Eu disse, mais uma vez, não perca o seu tempo. A gente perde tempo com muita coisa, inútil. E hoje eu não perca tempo, não perca seu tempo. A gente tem perdido tempo, cara, com coisa que não faz sentido. E interessante que a Bíblia fala isso, né? Mostra isso para nós, e escrito. Eu queria ter colocado ali no telão, mas se você tiver como poder abrir sua Bíblia, né, online ou de papel, na mesa tem umas Bíblias espalhadas, se você quiser ir olhar. Acredito que aonde eu vou ler isso aqui não está nessa Bíblia que está espalhada, porque eu vou lá no velho, e depois vou vir no novo, para a gente poder concluir essa mensagem. O que eu quero dizer com isso? Na semana passada, na outra vez que eu preguei, eu disse que eu tive um tempo com um amigo que foi embora. E eu tive com ele, almocei com ele para despedir dele, e a gente só almoçou e não despediu. Eu levei ele para casa da mãe dele, e acabando, não me despedi dele. Falei, caraca, eu não despedi dele.
Como pode? Eu almocei com ele e não despedi. Sabe aquele sentimento que eu tive? Aí eu fiquei pensando assim, eu criei essa emoção dentro de mim, a ponto de eu falar assim, caraca, velho, como que eu vou... Não tive tempo. Eu queria ter dado um presente para ele e também não dei o presente para ele. E aí a gente conversou várias outras coisas e a gente acabou não tendo tempo. E aí eu fui pensando e fui lendo a Bíblia e fui levando a ideia hoje que eu tenho de mensagem, que eu tive da semana passada e dessa também. Perdemos tempo por motivo errado. Perdemos tempo muito no Instagram, perdemos tempo mandando videozinho, reels, né? A gente perde tempo com isso. Às vezes a gente manda o reels que Jesus te ama, Jesus quer você perto, e você... E às vezes a gente manda bobiça, como diz o João. A gente manda bobiça. Essa semana mesmo eu mandei um monte de bobeira para ele, porque eu achei que ele gosta, então eu falei, vou mandar para ele, que eu não tenho nada para fazer. Olha só, eu não tenho nada para fazer, vou ficar mandando reels para os outros. Você é desses caras? Eu sou desse cara. Não tem nada para fazer no meu tempo vago, eu fico mandando. Mando os cachorrinhos de liga pro Carlos. E assim vai, a gente manda umas ideias doidas pro Marcos, alguma coisa assim, e a gente vai mandando. Pô, mas é legal? É legal. Só que a internet é muito superficial. A gente vive uma coisa na internet que não se condiz com a nossa vida. Não se condiz com aquilo que a gente vive no dia a dia. A gente vive de status, não é? E a gente perde a forma de poder perder tempo com coisas que se importam, perder tempo com aquilo que realmente importa para nós. Então, nessa despedida, eu não tive tempo de despedir de verdade dele. Falar, cara, te abraço, vai com Deus, Deus te abençoe, e... né, Deus que o Senhor te use lá, e quando você se sentir sozinho, eu falei isso, quando você se sentir sozinho, vai à igreja. E ele fez isso. E aí ele está lá, está vivendo lá o tempo dele lá, fazendo a faculdade, escola, trabalhar no hospital, tudo, beleza. E aí eu vim refletindo, falei, cara, da mesma forma que eu fiz com ele, o mundo inteiro faz com todo mundo, faz com a mãe, faz com o pai, faz com o irmão, faz com todo mundo. Porque às vezes a gente fala assim, eu não vou estar com a tal pessoa porque, hoje eu não estou afim. Talvez aquele dia foi o último dia, como aconteceu comigo. Sabe lá quando eu vou ver ele de novo? A não ser que eu vou passar férias lá, na casa dele. E aí eu fico pensando assim comigo, assim, cara, por que a gente é assim? A gente é tão desligado. Por que a gente perde tempo com coisas que não faz sentido? Por que a gente se preocupa tanto com coisas que na sua cabeça faz sentido, mas ao mesmo tempo tá negócio errado? A sua cabeça não para de pensar naquilo. A sua ansiedade está pensando naquilo o tempo todo. E aí é onde eu quero entrar, em Eclesiastes, capítulo 1. Onde o autor aqui, todo mundo sabe que é Salomão, né? Filho de Davi, mas alguns falam que pode ser um autor desconhecido, e aí entra na hashtag os professores de plantão. E aí tira a sua dúvida. Depois você pergunta para mim que eu vou te dar os professores. Então, Salomão, aparentemente, aqui que se diz que ele escreve esse Eclesiastes, né? Muito sábio. Outros falam que Salomão, os professores, o mestre, um cara bem inteligente que escreveu esse livro. Eu acredito que foi Salomão mesmo, e é isso aí. Então, ele começa aqui no capítulo 1, e diz assim, as palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém, que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho
em que tanto esforça debaixo do sol. Gerações vêm, vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e se põe, e depressa se volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. E ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-los. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir o que foi tornar a ser. E aí eu vou parar aqui. Aqui já começa falando, tudo é inútil. Tá? Você não está fazendo as coisas certas, estão fazendo inútil. Não está servindo de nada. É como você ficar correndo atrás do vento. Sabe? Você sabe que o vento está soprando, mas você não sabe realmente, talvez você até sabe por conta da questão do vento, aquela que mostra para onde o vento vai, a posição, mas aparentemente você não consegue ver para onde vai e você está querendo correr em direção ao vento, você não está vendo. Então é quase que inútil, a não ser que você solte pipa. Você precisa saber qual é a direção do vento para poder soltar, para ela voar. E aí eu fiquei pensando, como pode a gente pensar em tantas coisas que não faz sentido? Como pode a gente gastar tempo, o seu precioso tempo, que hoje o tempo é caro, o tempo passa muito rápido, a gente estava em 2023, a gente está em 2024, a gente já está em carnaval, já é semana que vem, e daqui a pouco nós estamos em março, daqui a pouco nós estamos em abril, daqui a pouco a gente está em dezembro. E essa aqui dá bem para dezembro. E aí a gente fica pensando, gastando aquele tempo, cara, está passando muito rápido, gastando muito rápido. E aí, o que eu quero chegar nessa manhã? Gaste o seu tempo com aquilo que realmente vai fazer sentido na sua vida. Aparentemente falando, você vai falar assim, mas faz o que Jesus, que Deus quer que você faça. É isso. Por quê? Porque a gente tem que ser leve para poder levar a mensagem de Deus para as pessoas que não querem, não conhecem e muito menos não têm interesse nenhum. E que elas também, por motivo, estão perdendo tempo de conhecer aquele que deu vida, aquele que deu a oportunidade de todo dia acordar, levantar e respirar e sentir que há vida dentro de você. E talvez você nunca se preocupou com alguém. Aí eu faço essa pergunta, você já se preocupou com alguém? De verdade? Já se preocupou com alguém, tipo, o que ela está passando, o que ela está pensando, o que ela está sentindo, como que ela está agindo? A gente, às vezes, a maioria das vezes, a gente é hipócrita de poder falar que a gente se preocupa com alguém. E às vezes a gente fica assim, caramba, e para pensar. Às vezes a gente fala, a maioria das vezes, da boca para fora. Eu me preocupo, mas não me preocupo. Eu só falei, foi para o vento. Eu só disse que me preocupo. A ideia da capela é sempre se preocupar com aquele que está lá fora, aquele que nunca teve a chance, a possibilidade de estar numa igreja. Aparentemente, você que nos visita, olha para a gente e fala, poxa, parece mais uma sala. A ideia é essa. Por quê? Para deixar você mais confortável e não te botar uma arma na cabeça para poder querer nada em troca da sua vida. É você se sentir leve e tranquilo. A nossa preocupação como igreja é alcançar aqueles que estão lá fora, as crianças, os adultos, aqueles que estão realmente precisando, e essa é a preocupação. Você entende? E a maioria das vezes, nós como igreja, a gente só fala, mas não age.
E aí eu, parando para pensar, eu falo assim, cara, tem alguma coisa que a gente está fazendo errado. Tem alguma coisa que não está certa. Por quê? Porque talvez você é motivado a alguma coisa ou uma circunstância que você se preocupou com alguém ou não se preocupa com nada. Eu, tipo, não estou nem aí. Eu quero saber da minha vida. Eu vou saber salvar a minha pele primeiro. Sabe? Eu quero chegar também ao ponto da salvação. E com isso tudo eu quero te deixar bem claro que com esse texto que a gente vai ler agora, Eclesiastes 2, versículo 17, e aqui ele põe um outro ponto para nós, que aí você vai parar para pensar do quão inútil a gente faz as coisas. Porque você olha só para o seu umbigo, eu olho só para o meu umbigo e não consigo retribuir com ninguém. Diz assim, Eclesiastes 2, versículo 17. Por isso desprezei a vida, pois o trabalho que faz debaixo do sol pareceu muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento, como eu disse. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. Quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Todavia terá domínio sobre tudo o que realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Guardei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho com o qual tanto me esforcei debaixo do sol. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. E isso também é um trabalho árduo, absurdo e uma grande injustiça. Que proveito tem um homem de todo o esforço e de toda a sua ansiedade com que trabalha debaixo do sol? E aí, esse aqui é a parte mais que me pegou. Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. Eu estava vendo isso aqui e eu fiquei, caraca, como é a gente? É a gente, é nós aqui. A gente não para. E eu paro para pensar na Fernanda. A Fernanda não está de noite dormindo, ela está pensando. Quem é assim também? Quando eu vou pensar no outro dia, você então, o Marcos também é assim. Você deita na cama, é hora de se relaxar. Você está pensando no que você vai fazer. Você está pensando no que você vai fazer lá amanhã, naquele momento ali, sabe? Você está ansioso. Está aqui o motivo, os males de todo mundo, de toda a humanidade. Você trabalha, enriquece, faz. E aí, quando você faz, ele está deixando bem claro aqui, com as palavras mais, tipo, bom, você fez tudo isso e vai deixar para um cara que vai herdar, que não teve nenhum esforço, não teve o que se preocupar para poder fazer a vida, e aí, então, ele vai herdar tudo aquilo do seu trabalho que você fez. E aí, sim, você pode muito bem não perder muito tempo. O trabalho é normal, gente. A gente trabalha. Sábado, domingo, tudo. Mas com tudo isso, você pode trabalhar e se divertir. Você pode trabalhar e ter um tempo com a família. Você pode trabalhar e ter uma qualidade de vida. Você entende?
E você pode trabalhar pregando a mensagem do Evangelho para aquelas pessoas que não entendem ainda. Não sendo chato, taxativo, mas sendo aquela pessoa que vai falar assim: cara, você é uma luz ambulante. Já falei isso aqui algumas vezes. Pô, você consegue se expressar o amor de Deus com tão pouco, com tanta humildade. E aí eu levo você a pensar o seguinte: por todo o trabalho árduo que você faz, a maioria delas é inútil. É inútil. Talvez a gente para pensar que a gente ganha muito tempo fazendo muita coisa e ao mesmo tempo a gente perde tempo fazendo nada. É meio complicado, né? Você está me bolando na minha cabeça. Eu quero fazer você pensar. Sabe? Eu quero fazer você pensar no seguinte: tem duas filas aqui, ó, uma da minha direita, uma da minha esquerda. A da minha direita são seus familiares, seus avós, seus familiares, seus vizinhos, seus amigos. Do lado de cá, da esquerda, seus familiares, seus amigos, seus vizinhos. Ambas em duas filas com uma direção. Uma, vamos falar, para o céu e outra para o inferno. O inferno é meio pesado, né? Mas você entendeu o que eu quis dizer. Um vai para lá, um vai para baixo, um vai para cima. E aí você fala assim: cara, eu conheço a palavra, eu conheço o Evangelho, eu vivo ele, tento praticar todos os dias o que a Bíblia nos ensina a fazer, e aí assim eu perco tempo com tanta coisa, eu perco tempo de não visitar meus parentes, eu perco tempo de não visitar meus avós, eu perco tempo de não visitar os meus amigos, minha mãe, meu pai. Às vezes, quando a gente sai de casa, a gente não tem vontade de voltar para casa, porque o pai e a mãe é chato. A gente fica olhando para a gente: filho, você está magrinho. Na minha mãe, não, eu estou gordinho. Antes você engordou. Ah, mãe, pelo menos a minha mãe é o contrário. Mas aí você tem vontade, você não tem vontade de ir lá. Por quê? Porque o que você pratica todos os dias é mais importante para você. Mas você para pensar que os seus amigos, vizinhos, a sua mãe, seu pai, sua mãe, é importante. É viver o Evangelho. É pregar para eles. É ser luz naquele lugar. E você vê duas filas, uma para o céu, outra para baixo. Uma para cima, outra para baixo. Aí você está ali. Aonde você está nessa... Aonde você está? Onde você está, Dalbo, nessa fileira? Hã? Não, a pergunta que eu faço para todo mundo: aonde você está nessas duas fileiras? Ô, Elton, onde você está nessas duas fileiras? Bom, então eu vai para cá. Estou na fileira de cá. Certo? Tem uns que estão aqui e outros estão ali. Sim. Vai para lá e para cá. E aí, mas você está ali neutro. Vamos botar que você está neutro, você está no meio, está observando para onde vai as duas. E aí você fala assim: caramba, vai chegar o tempo, o juízo, o tempo da saber, né? O que você fez, o que não fez, o que a gente vai prestar conta para o Pai. E aí você vai olhar aquela fila ali e falar assim: poxa, meu irmão está indo. Mas a minha mãe não está indo. Cadê minha mãe? Aí você olha para o outro lado e sua mãe está do lado de cá. Por quê? Porque você não falou com ela. Ou o seu irmão, a sua mãe está aqui, o seu irmão está aqui. O que é mais importante? Os seus vizinhos, seus amigos. Sabe, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Aonde você está? Você está vendo duas filas e você pode mudar aquela situação durante o seu decorrer da sua vida, mas você perde tempo com outras coisas ao invés de anunciar o Evangelho. Por quê? Porque uma vez que você fala do amor de Deus para as pessoas, você consegue trazer a essência de Deus para ela, você consegue ser luz para ela
ela fica como? Ela vai reconhecer que é filho de Deus, vai aceitar, porque o Deus aceita a gente como filho. Mas, até então, quando a gente realmente reconhece Ele como Pai, que a Bíblia fala isso. Agora, quando a gente não reconhece, a gente é apenas uma criatura. A gente só é uma criação. Então, quando a gente reconhece que Deus é nosso Pai, o que acontece? A gente é chamado como filho e aí a gente é salvo. E uma vez salvo, a gente sabe que é salvo. Uma vez que eu reconheci Jesus, eu estou sendo salvo. E isso não vai mudar. Ah, Washington, mas e a pessoa que está lá na outra fila, está indo para o inferno? Ela sabe. Ela sabe para onde que ela está. Ela sabe que ela errou, ela sabe que faltou. E você também sabe que faltou em poder comunicar o Evangelho. Então, a gente hoje, que eu preciso que você saia daqui com o entendimento do seguinte. Não vem com essa história que as igrejas hoje vêm e falam assim, você desviou, você está afastado de Deus, você perdeu o caminho de casa, você está indo direto para o inferno. Por quê? As igrejas querem colocar na sua cabeça que se você desviar mesmo, você não ir mais à igreja, se você não participar de uma igreja, você vai ser o quê? Você não está fazendo o caminho certo. E você está indo para o inferno. Gente, uma vez salvo, sempre salvo. Você vai prestar conta, você precisa saber qual lado você vai estar. Tá certo? Agora, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Eu devo fazer o que é certo. Preciso viver uma vida mais próxima de Deus. Preciso viver uma vida mais próxima com a minha família. Eu preciso viver uma vida mais próxima com os meus irmãos, meus vizinhos. Não gaste tanto tempo com trabalho. Vocês precisam de trabalho, mas o trabalho não pode ser o problema da sua vida. O trabalho não pode ser o desgaste da sua vida, como diz ali, que tudo é problema. Debaixo do sol é problema. Ninguém gosta de trabalhar debaixo do sol, rachando, gente. Eu não estou falando para você ser vagabundo? Não. Estou dizendo que o trabalho em si, ele não pode ocupar sua mente ao ponto de você não fazer o que Deus quer que você faça. Estão entendendo o que eu estou falando? Por quê? Porque você fica em dúvida. Claro, a gente vive do trabalho para a gente pagar nossas contas, para viajar, para curtir com a família e tudo. Mas a gente precisa parar para pensar. O meu trabalho não pode me tirar o meu sossego. O meu trabalho não pode tirar o meu foco. Já viu aquelas pessoas que têm um trabalho, está desempregada há um tempão. Quando tem o trabalho, ela nunca mais vai na igreja, porque o trabalho tomou todo o tempo dela, ela não tem tempo nem um minutinho para orar, não tem um minutinho para poder... Sabe? Não tem mais tempo. Não tem tempo para nada. E isso é inutilidade. E isso não é fazer o certo. Talvez, gasta tempo com tantas outras coisas, você esquece de despedir das pessoas. Parece até um funeral, né? Mas não é. Por quê? Porque você precisa se despedir dela. Você precisa ter um tempo com ela. Porque talvez chegue tarde demais de poder você pegar e falar assim, cara, eu não tive tempo de despedir. Uma pessoa, ela pode morrer, cara. E você não despediu dela. Uma pessoa pode ir embora para outro país, você não despediu dela. Você nunca mais vai ver ela. Você nunca mais vai sentir ela. A internet mostra que a gente consegue ter uma certa coisa, mas não é assim. Você não sente o cheiro dela. Você não vive mais aquilo. Então a gente precisa ter tempo, gastar tempo com aquilo que realmente importa. E perder tempo para Deus é ganhar tempo. Perder tempo para Deus é ganhar tempo. Posso ouvir um amém?
Cara, perder tempo para Deus é ganhar tempo. Porque as pessoas me perguntam, você está onde, Washington? Estou na igreja. Você está fazendo na igreja? Vai. Estou trabalhando, estou arrumando, fazendo as coisas. E aí, essa semana eu me preocupei porque a gente descobriu que alguém estava, tirou a sua vida na casa. Aí depois eu descobri quem era, uma moça de 28 anos, com problema de ansiedade, depressão. Ao mal que nós estamos vivendo hoje. Escreveu uma carta, tomou os comprimidos e largou lá, estava 5 dias morta dentro de casa, sozinha. Descobriram pelo cheiro. Você perde tempo, talvez a gente perde tempo de anunciar o evangelho para essa pessoa que não está aí. Quantas pessoas estão passando pela rua, estão perdidas, estão pedindo alguma ajuda. E aí, cara, você não faz. Você perde tempo só para você. Você olha só para o umbigo. Entende? Gaste tempo com a sua família. Priorize a sua família. Faz o máximo possível para a sua família. Não fique olhando só para o seu umbigo. Gaste tempo com você. Se cuida. Viva. Oi? Com o próximo também, claro. Então, eu quero que você saia daqui pensando que você está fazendo o quê? Está sendo útil ou está sendo inútil? Sabe? E aí eu pergunto, você já se importou com alguém? Você se propôs a ajudar alguém? Sabe que tem uma frase muito clichê que fala que você não pode deixar para amanhã o que pode fazer hoje. Eu não posso esperar amanhã o que eu posso fazer hoje. Eu não posso deixar de amanhã para amanhã ir atrás de alguém, de um familiar, porque pode ser tarde demais. Você entende? Por isso que eu priorizo essas questões. Por isso, eu deixo meu telefone ligado a noite toda. Porque se alguém ligar, eu estou pronto para poder atender. Eu sei que tem gente que não quer nem saber do telefone depois das 6. Mas você já recebeu uma ligação dos seus parentes, da sua mãe, de um irmão, de madrugada? Eu tenho um problema. Todo mundo aqui já sabe, ou ainda não sabe, eu tenho um problema de audição. E mesmo assim meu telefone fica ligado. Por quê? Porque, engraçado ou não, eu consigo ouvir o telefone. Você acredita? Eu falo para Deus, pelo menos deixa o telefone, porque meu filho mora fora. E quando eu estou dormindo, ele está acordando. E se ele precisar de mim? Você entende? Como hoje, ele precisou de mim. Pai, eu não sei. Deus está o tempo todo olhando você, acordado, dormindo, andando, fazendo as coisas, sendo útil, sendo inútil. Deus está o tempo todo fazendo isso. Então, para pensar nessas duas filas, o que você tem perdido tempo. Não perca tempo. Perder tempo para Deus é ganhar tempo para Ele. Tá? Porque você vai levar alguém à salvação. Talvez você não pode deixar também para amanhã o que você pode fazer hoje, no exemplo de perdoar, de amar, de abençoar, tá? De entender, dar o ombro amigo para alguém, de parar para dar atenção para alguém. Você entende? Então não pode deixar para alguém. Por isso que, mais uma vez, eu digo a vocês que quando alguém toca e fala assim, Washington, preciso falar com você.
eu falo, que horas, onde, é urgente? Muito. E com isso, gente, eu já salvei, vamos dizer assim, umas 2 ou 3 pessoas com o intuito de tirar a vida. Por quê? Porque ela só precisava conversar. A gente não para. A gente não tem tempo para ouvir alguém. Sabe? Por quê? Porque o cara é chato. Porque eu não vou ouvir vamos botar ele aqui, porque esse aqui é filho, eu vou botar ele na conta. O Carlos, eu não vou dar atenção para o Carlos, porque o Carlos é chato. Gente, é assim que funciona o evangelho? Não. Eu vou ouvir ele, por mais que ele seja um pouquinho chato, mas eu vou dar atenção para ele. Brincadeira, tá? Brincadeira. Te amo, tá? Eu não posso usar a chatice do irmão e não dar atenção para ele. Estou perdendo tempo com isso. Consegue entender? Então, uma vez que você faz o que é útil, gaste o seu tempo com isso, você faz a vontade do Pai. Em fazer, amar, consolidar, sabe? Fazer essas coisas todas. E aí, eu escrevi aqui, tirei 3 coisas muito importantes de Coríntios, 2 Coríntios, para a gente ir para o novo aqui. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 ao 3. Está aqui o tiro. Vou ler primeiro aqui. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receber em vão a graça de Deus. Pois ele diz, eu ouvi no tempo favorável e socorri no tempo da salvação. Digo-lhes agora, é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Não damos motivos de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Eu tirei 3 coisas daqui, porque aqui Paulo fala aos Coríntios o seguinte, eu ouvi no tempo favorável e socorri no dia da salvação. E que agora é o tempo favorável e é o dia da salvação. Cara, eu fiquei pensando, eu falei assim, a graça de Deus, 4 pontos aqui, perdão. A graça de Deus nunca é inútil, mas ela pode ser mal aproveitada. A graça de Deus nunca é inútil, mas ela pode ser mal aproveitada. Como? Perdendo tempo. Você gastando tempo com coisa inútil. Segundo, se declararmos crer no Evangelho, segundo ponto que eu tirei, nunca demonstramos os efeitos na vida pelo qual foi o benefício dela. Então, se a gente declararmos crer no Evangelho e você nunca demonstrar o benefício dela, você está perdendo tempo. Terceiro aqui, se continuarmos a viver para nós mesmos, ao invés de cumprirmos o propósito de Deus, então temos recebido a graça de Deus em vão. Se você vive só para o seu propósito, você vive a graça de Deus em vão. O seu propósito não é só para você. O Dalbo pregou semana passada que a gente não é para correr atrás do propósito, né, Dalbo? O propósito de Deus para você não é só para você,
é para todos e, através do seu propósito, vai alcançar outras vidas. Porque se não for por isso, vai ser em vão a graça. 4º ponto. O resultado são os mesmos que teriam caso nunca tivéssemos ouvido o Evangelho. Eu já disse semana outra vez, se você pedir uma criança para desenhar uma igreja, ela vai saber desenhar uma igreja com uma cruz. Essa criança, provavelmente, ela nunca vai se afastar de Deus. Mas se ela não for entendida, inserida numa, ela pode perder tudo. Então, se você não ensinar, não mostrar para as pessoas, você mostra que foi tudo em vão, que um dia você ouviu o Evangelho. O Evangelho não é peso. Quando a gente faz as coisas leve, quando você carrega aquilo com força, com peso, você faz o quê? Você cansa. Por que a maioria das igrejas estão fechando? Porque a maioria das igrejas estão com os pastores todos, desistindo do chamado que Deus deu para eles. Uma porque se preocupa mais com grana do que vida. Outros se preocupam mais com o que vai ter, com o que realmente Deus chamou para fazer. Sabe? Hoje a gente tem perdido um pouco de tempo na hora da contribuição aqui, porque às vezes a gente ainda não entendeu que a gente precisa arcar com as coisas da igreja. E, cara, de verdade, meu coração acelera todo o dia 30. Mas é bom a gente vir aqui ouvir a mensagem. É bom eu gastar o meu tempo, o meu propósito com aquilo que realmente me interessa. E eu quero fazer que você saia daqui entendendo que gaste o seu tempo com aquilo que te interessa, que interessa para Deus, que é importante. Não faz nada que aquilo que só interessa a você. Pensa nos irmãos. Pensa no corpo todo da igreja. Sabe? Pare de ficar só naquele, vou trabalhar, não tem tempo para mais nada. Pare de ficar pensando um monte de besteira, sendo que há um que dá o alívio. Há uma pessoa que dá o alívio, que é Deus. Talvez você se pergunte, mas o meu alívio nunca vem. Cara, se você realmente entregar para Ele, para Deus, todas as suas aflições, tudo, porque na cruz Ele levou. Você ainda na sua cabeça acha que está carregando, mas Ele já levou isso, então você sofre por antecedência, ansiedade. Então, quando você entrega tudo isso, essa mochila de peso pesado para Deus, e as coisas começam a andar, as coisas fluem. Então, eu queria trazer essa reflexão para vocês essa manhã, e que você saia daqui com uma ideia diferente do que você está fazendo. Não quero botar na sua cabeça o que você deve fazer. Você sabe o que você deve fazer. Sabe? Eu não sei, os meninos, vocês vai fazer o negócio para mim? Eu queria que você meditasse numa canção bem antiga nossa aqui, que a gente sempre cantou. E com ela você vá também para casa pensando, a gente cantou? Não cantou. Que você vá para sua casa pensando, se você tiver com tempo, vai lá em Eclesiastes, lê o livro de Eclesiastes, estude ele. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pergunte para a gente está aqui para tirar sua dúvida, né? E não perca tempo. Não perca tempo. O tempo está esgotando e a gente precisa ganhar tempo. Tá bom? Amém?
E essa canção tem tudo a ver, porque no mundo a gente busca muitas coisas, né? No mundo a gente busca muita coisa, mas a gente não acha nada nele lá. A gente acha que acha. E quando de verdade colocamos todas as nossas causas, né? Toda a nossa preocupação, ansiedade nas mãos do Senhor Jesus, a gente consegue achar o caminho. A gente consegue achar o sentido de tudo isso. De tudo isso o quê? De todo o propósito da sua vida. Porque tem gente que acha que nunca nasceu com um propósito. Meu propósito de vida é o quê? Se você está aqui, está vivo, respirando, você tem um propósito. Você faz sentido você estar aqui. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto. E todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que o meu Deus. Eu não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei. O Deus das montanhas é o Deus dos vales. E não há lugar que a tua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que o meu Deus. Traz a vida ao que é morto, faz de ossos saudade, faz do mar um caminho. O Senhor pode fazer, para luto e festa, a vergonha e glória. Traz beleza à cinza, o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que o meu Deus.
Nada melhor não há nada. Nada melhor não há nada. Nada melhor que meu Deus. Aleluia. Amém. Não há nada melhor que o nosso Deus. Ok? Ficou igual agora a Assembleia de Deus. Nada melhor que o nosso Deus. Bom, gente, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham me entendido. Que vocês vão para casa e comecem a pensar no tempo que vocês estão perdendo. Lembre-se que perder tempo para Deus é ganhar tempo para Ele. Nunca perder tempo, é ganhar tempo. E que você tenha uma ótima semana. Como diz o Marcelo, se vai pro bloquinho, bote máscara. Para ninguém te reconhecer. E é isso, brincadeiras à parte. Deus abençoe. Mais uma vez, vocês que nos visitam, somos uma igreja. Uma igreja que ama, que cuida, que zela. Isso pelo menos é que eu quero. Uma igreja que está sempre pronta para atender aqueles que precisam. Tá? Boa semana para vocês. Deus abençoe. E até domingo que vem. Deus abençoe. Ótima semana.